Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor Jesus, eis-me aqui outra vez, diante de ti eu abro meu coração, Senhor. Escuta o meu clamor, Senhor. É só a ti que eu posso me dirigir, Deus. Tu és fiel, Pai. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Senhor, todos os dias. Me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, me ensina a dizer que és formoso, Senhor, tu és formoso, Pai. Dizer que és formoso. Só tu, Deus, porque grande é o Senhor. E obrigado, Pai, que nós podemos nos derramar diante desse Deus maravilhoso. Aleluia. Faça dessa música uma oração a Deus neste momento. E diga a grandeza deste Deus, da maravilha que esse Deus é. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vamos repetir novamente. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti,
a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, te adoramos, ó Pai, em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Entregue a Ele, entregue a esse Deus, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Senhor, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Senhor, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és grande, Pai, só Tu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante da grandeza desse Deus, da majestade desse Deus. Ele está aqui, irmãos. Seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem eu tenho a vitória só nesse Deus. Obrigado, Pai, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer todos os dias, Pai, da minha vida, e
agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, seu infinito amor, Pai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Pai. Receba o nosso louvor. É para ti, Deus. Você pode se assentar. Nós queremos chamar as crianças aqui à frente. Queremos orar pelas crianças e vamos ter o culto infantil. Já está acontecendo, vai ter só uma continuidade. Graças a Deus pela vida das crianças. Gostei da tua camisa, cara. Ficou show. Também. Bacana. A gente viu. Tem lá em cima também. Os juniores também podem descer. Culto dos juniores hoje. Tem algumas crianças lá em cima, na galeria. Eles estavam lá, descendo. Eu não sei se elas estão indo direto, vão vir aqui. Acho que elas estão indo direto. Vamos orar então? Elas já estão descendo lá. Vamos fechar os olhos, vamos orar então. 4 pessoas, então tá bom. Vamos orar então. Nosso Deus, obrigado por essas crianças tão especiais. Obrigado, Senhor, pelos pais que trouxeram elas aqui. E obrigado, Senhor, porque nós podemos prestar um culto, Senhor, a Ti, servindo as crianças, para que elas aprendam também o Evangelho, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, as irmãs e irmãos que estão ensinando essas crianças. Deus, elas são tão importantes, Pai, e vão fazer muita diferença na vida dessas crianças. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sem correr, tá, gente? Devagarinho, vocês podem ir lá. Irmãos, uma coisa importante sobre o culto. As pessoas que estão servindo aqui à volta, os irmãos do estacionamento, os irmãos da recepção, os irmãos que estão com as crianças, eles são tão importantes como quem está aqui no palco. Tão importantes. A mesma unção que eles têm, nós temos aqui e vice-versa. No ministério da igreja, todos somos sacerdotes. E os que servem, os que estão servindo aqui ao redor, têm tanta importância como todos nós que estamos aqui. E nós valorizamos o trabalho de voluntários que têm abençoado a igreja. Tá bom? Então que Deus possa abençoar os voluntários da nossa igreja. Irmãos, nós queremos ter um momento de oração agora. Eu creio nos meus pensamentos, eu entendo que você também pensa isso, que quando nós nos achamos fracos e incapazes, isso é um sinal de maturidade. A pessoa que se acha fraca e incapaz, eu acho que isso é um sinal de maturidade. Porque nós enfrentamos lutas na nossa vida que nós nos vemos cada vez mais fracos. Eu tenho a impressão que, de acordo com os anos passando em nossas vidas, nós nos sentimos cada vez mais fracos e incapazes diante dos dilemas da vida. E uma das coisas que eu quero também, além de me sentir fraco, eu quero aprender a orar. Eu oro todos os dias, mas eu quero aprender a orar. Orar no Espírito de Deus. Eu gosto muito de um texto um texto muito conhecido em Romanos capítulo 8, 26, que diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras.
Você já teve a impressão alguma vez de chegar diante de Deus e falar assim, eu não sei nem o que eu vou falar para Deus? Eu já tive dezenas de vezes esse sentimento. Nós não sabemos o que vamos falar. A nossa vida, nós trazemos uma bagagem emocional, de erros, de pecados, nós trazemos uma história, e às vezes quando nós vamos orar, a gente nem sabe por onde começar. E aí Deus fala, olha, você está fraco, você é fraco? E Deus fala, é justamente com você que eu quero tratar, que eu quero conversar. Eu gosto de conversar com pessoas fracas, pessoas frágeis, pessoas que nem sabem como devem orar. E Deus fala, se você estiver na minha presença, o meu Espírito vai conduzir você. E Ele vai chegar até Deus com gemidos inexprimíveis. Imagina você orando diante de Deus e você já não tem mais palavras, você já não sabe mais o que dizer. E Deus fala, agora sim, eu estou vendo você. Porque na oração lá de Mateus, que Deus diz, fecha a porta do teu quarto, lá no texto diz assim, que Ele nos vê. Ele nos vê, Ele não está só nos ouvindo, Ele nos vê. E Ele leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis que nem nossas palavras expressam. Você sabia que tem coisas na sua vida que você não sabe, você não tem nem capacidade de expressá-las para Deus. Mas o Espírito, Ele leva a Deus aquilo ali. E cada um de nós aqui traz uma história. Mas o Espírito vê as nossas vidas, Ele nos vê. E Ele nos socorre, Ele nos ajuda. Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo incapaz? Eu quero dizer, é justamente com você que Deus quer tratar. Porque o Espírito dEle, Ele vê você, Ele leva as tuas orações a Deus. O que você tem para colocar diante de Deus hoje? O que você trouxe aqui? O que você traz? Deus conhece você. E nessa hora, eu queria que a gente ficasse em silêncio. Por alguns instantes, apenas em silêncio, sem falar nada. Porque Deus nos vê. Enquanto a gente está em silêncio, Ele vê o nosso coração, Ele leva as nossas orações a Deus. Você não precisa orar agora, fique em silêncio, Deus está vendo você. Em nome de Jesus, amém. Nem sempre a gente precisa orar, é só estar diante de Deus. Ele nos vê, Ele nos vê, Ele nos conhece. Nós vamos ter um momento agora de dízimos e ofertas, momento de celebrarmos a Deus também através dos dízimos e ofertas. Quando a gente fala em ofertas, algumas pessoas acham estranho isso, falar em oferta, esses temas que hoje em dia estão tão batidos na sociedade, tantas histórias que as pessoas falam que chega a nos arrepiar. Mas sabe por que Deus Ele quer nos abençoar? Para que a gente abençoe outras pessoas. 2 Coríntios capítulo 9, o verso 10 e 11 diz assim: aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Quanto mais você for generoso para abençoar o reino de Deus, mais Deus vai te dar, mais Ele vai te abençoar, para que pessoas sejam alcançadas, para que os pobres, os famintos encontrem o pão físico, mas o pão espiritual também. Então nós vamos ter esse momento de adoração a Deus através dos dízimos e ofertas também. Faça isso com alegria
e com gratidão, tá bom? Depois, o pastor Roosevelt está com a palavra, a mensagem desta noite. Faça isso com adoração ao nosso Deus. Eu hoje, pela meio-dia, eu fui até o shopping Monet e estava vazio o shopping lá. Eu estranhei porque os restaurantes estavam vazios, quase ninguém. Aí eu perguntei assim, mas o que houve? Né? Perguntei a um balconista, ele disse, olha, o jogo do Inter, todo mundo foi para Porto Alegre. E eu não sei, não assisti o jogo, não sei se o estádio devia estar muito cheio, né? O pessoal se deslocou nesse frio para ir a Porto Alegre, assistir um jogo e voltar, né? Eu quero conclamar a igreja para no dia 17 nós fazermos um esforço para passarmos um dia no acampamento Batista Gaúcho com uma palavra assim de Deus, né? Quero convidar vocês para, né, ao sair daqui, fazer as suas inscrições para nós possamos então estar naquele dia maravilhoso lá no acampamento Batista Gaúcho. Pode colocar para mim esse é o tema que nós vamos encerrar hoje, sobre o Deus invisível, sobre o Deus visível e sobre o Deus que é o Deus dentro de nós. Eu quero dizer que para mim foi uma experiência muito grande, né, meditar sobre esse Deus invisível. Na próximo domingo, talvez não próximo domingo, mas no outro, nós vamos estar fazendo uma série de mensagens sobre o livro de Hebreus. E se você quiser já ir lendo o livro de Hebreus, é um livro muito interessante, com muitas revelações de Deus para as nossas vidas. Mas nessa série que nós estamos encerrando hoje, nós vimos o Deus que se tornou invisível por causa do pecado do homem. Logo depois, o Deus se torna visível na pessoa de Jesus, que andou com os homens, foi visto, tocado, tocou em pessoas, foi morto, ressuscitou, graças a Deus, para a nossa esperança. Se ele não houvesse ressuscitado, o homem não teria esperança alguma. No domingo passado, nós começamos a ver sobre o Deus o Deus que está dentro de nós. E a pergunta que nós fazemos é: como é que um Deus que se torna invisível, depois se torna visível, se manifesta visivelmente, e agora ele continua habitando no ser pecador? Esta eu não consigo entender. O santo morando no impuro. Aliás, consigo entender. Tem aquela música que nós cantamos, como é que é? Eu não sei, o preço que foi pago, eu não posso entender. Como é que é mesmo? Não, a que nós cantamos aí, outra. Lá no estribilho. Nunca saberei o preço de quê? Dos meus pecados. Alguém levianamente diz assim, não, mas eu sei, o preço foi a morte de Jesus. A gente não consegue imaginar isso. Ainda é um mistério para mim. Aliás, se nós pudéssemos entender os mistérios da Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco,
nós seríamos o homem mais sábio do mundo. Eu ainda não consigo entender como é que um Deus todo-poderoso consegue se autolimitar. Como é que um Deus, só porque ele é todo-poderoso, que ele consegue se transformar numa criança e ser limitado, inclusive, de conhecimento, porque ele disse que a hora dele voltar, ele não sabia, só o Pai que está no céu. Depois, ele disse, agora me é dado todo o poder. E eu uma vez disse assim, que a autolimitação de Deus é essa aqui, ó. Eu consigo levantar esse púlpito aqui. Para mim é normal. Agora eu me autolimito e já não tenho mais força. Isso é um mistério de Deus. Eu não consigo realmente entender a extensão desse Deus dentro de mim. Como é que o Deus Santo habita com o pecador? Então, antes de nós entrarmos diretamente nessa questão, eu quero ver alguns textos com vocês. Primeiro, Lucas 8,18 diz, seu tamanho está bom? Tá, ok, dá para ler. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento de quê? Mistérios. Mistérios do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo. Então, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios de Deus. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Não quero que ignorem esse mistério. Ainda, Romanos 16, 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Mistério. Até a morte de Jesus, ninguém conhecia graça. Ninguém sabia de graça. Eu disse uma vez aqui que Satanás podia chegar na cruz e dizer assim, Jesus, tu estás morrendo em vão. Porque lá no Antigo Testamento diz, a alma que pecar, esta morrerá. E Jesus diz assim, você não conhece a coisa nova que eu estou trazendo. Eu estou trazendo graça. Graça. Mistério que foi revelado com Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Proclamar o mistério de Deus. E ainda, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Então, tem coisas que são misteriosas. O Espírito Santo vai revelando tudo à sua vontade, ao seu momento ideal, mas existem mistérios de Deus. Então vamos ver mais um aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas são loucuras e não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Então, sob esta perspectiva, nós podemos entender que esse morar de Deus em nós, a morte de Cristo, é um mistério que estava escondido até que ele foi revelado, até que ele morreu e ressuscitou. Quem consegue entendê-la? Quem pode discernir espiritualmente? O homem espiritual? Quem é o homem espiritual? Quem é o homem espiritual? Quem é o homem espiritual? A Bíblia fala que tem o homem que nasceu de novo. Agora, mas como é que o Espírito, que é santo, pode habitar em nós? Como? Por quê?
Mas eu quero fazer essa comparação, Júlio, do santo e do imundo. Como é que dá para... Nós falamos aqui uns domingos atrás aí sobre os nossos pecados que foram perdoados. Só por causa disso. Pelo sacrifício de Jesus, os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Hoje nós estávamos falando pela manhã que Constantino, ele deixou para se batizar quase na hora da morte. Porque ele queria ter a certeza que seus pecados todos seriam perdoados até ali, ele ia pedir perdão, né? Mas nós sabemos que já foi. Então, agora vamos ver essa questão do Deus o Deus que mora em nós, o Deus que faz do nosso corpo o seu santuário. João capítulo 14, um texto muito conhecido, versículo 16 a 18. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro ajudador, que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, pelo qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. O ajudador que fique convosco, o Espírito de verdade, estará em vós, em vós. E Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Agora, o Deus dentro de nós, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E deixando esse aspecto agora, que é um pouco etéreo, de teologia, né? Mas queremos entrar numa forma mais prática. Vamos ver o que este Deus, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que um dia entregou a sua vida a Cristo, que se tornou filho de Deus, o que Ele realiza, o que Ele pode fazer. E meus irmãos, é algo maravilhoso. Eu queria perguntar a você, você tem sentido a presença, a manifestação do Espírito Santo em você? Também hoje pela manhã, quando estávamos falando na degradação da igreja cristã, né? Uma das coisas que acabou dentro da igreja foi a manifestação do Espírito Santo de Deus. Lá nos idos, né, de 400, 500, 600, 700, 1000 e tal, né? Acabou essa manifestação, não se ouvia falar. A pessoa do Espírito Santo foi redescoberta século XIX. Mas, redescoberta, né, vocês entendem, estava na Bíblia lá, mas, né, as pessoas pensavam em outra coisa. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus em nós é aquele que nos consola. 14, 26 e 27, João diz, mas o Auxiliador, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, em meu nome estará em vocês, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. A minha paz vos dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Certa vez, uma das reportagens mais impressionantes que eu assisti é de um pai que estava sendo entrevistado, porque no dia anterior aconteceu um assalto num banco, e a sua esposa estava naquele banco, e o bandido lá mandou que todos se deitassem e que ficassem quietos, e uma mãe estava com a sua filha, e ela se deitou com a filha no chão, e a filha começou a chorar, e o bandido disse assim, olha, faz com que essa criança pare de chorar, senão eu vou atirar. E a mãe não conseguiu, todo mundo olhava para o bandido, para ver se ele ia fazer aquilo mesmo, e olhava para a mãe, e então aquele bandido deu um tiro na cabeça da criança, 2 anos, atravessou o peito da mãe, que tinha 28 anos, né, e os dois morreram. Inclusive, uma das pessoas dessa quadrilha já esteve pregando aqui nesse púlpito, né, porque ele se converteu. Mas o interessante é que na entrevista, as palavras daquele pai que havia perdido a sua filha e a sua esposa no dia anterior, disse assim, a justiça deve julgá-lo, mas eu dou o meu perdão. Nós ficamos sabendo depois que ele era evangélico. Quem é que pode
uma dor assim, passar uma serenidade de perdoar uma pessoa que fez tão mal à sua família. Milagrosamente, o Espírito Santo de Deus estava naquele homem, consolador que Deus havia enviado. Lá em Santo Ângelo, na primeira igreja batista, há uns anos atrás, havia um pastor chamado Robson Scarabelli. E a igreja estava num retiro, e enquanto as pessoas estavam distraídas, o seu filho de 1 ano chegou perto da piscina, na beira da piscina, caiu lá dentro da piscina e morreu. A cidade toda ficou consternada, né? E no outro dia, na segunda-feira, no dia do funeral, estava aquele corpo daquela criança, e o Robson e a sua esposa cantaram um hino maravilhoso que comoveu aquela cidade toda, olhando o pai e a mãe cantando diante do corpo do seu filho. Como é que eles conseguiram fazer isso? Pelo consolo do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu digo que fomos visitar a dona Zulmira, que é a avó da Lúcia, né? Avó da Lúcia. E ela estava enferma. E eu perguntei, dona Zulmira, qual o motivo que a irmã gostaria que nós orássemos a Deus? E ela, já sabendo da gravidade da enfermidade dela, ela disse assim: pastor, não precisa orar para que eu me cure. Ore apenas para que eu não sinta dores. Logo depois ela faleceu. Quem é que deu o consolo a ela para fazer esse tipo de pedido? Por isso mesmo é que Jesus Cristo promete que na vinda do Espírito Santo, Ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A minha paz, o meu consolo que vem do Espírito é diferente, não é como o mundo dá. Isto porque a paz vem dentro de nós, promovida pelo Espírito Santo, que é o Espírito do consolo. E ainda, lá no início do capítulo 14, Jesus inicia com as palavras: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Por que nós podemos enfrentar a morte sem medo? Por que nós podemos falar, e temos falado aqui da morte sem receio e sem rodeios? Olha o texto, quando Jesus disse assim: o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu disse a vocês. Ele vai ensinar todas as coisas, fará com que nós nos lembremos de todas as coisas, de tudo aquilo que Jesus Cristo prometeu, principalmente no que concerne a nossa segurança espiritual. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, uma situação de tristeza, de abatimento, de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo, Ele nos consola. Quem já experimentou isso na sua vida? Olha quanta gente experimentou isso na sua vida. Esse consolo que vem de Deus. Então, o Deus Pai é o Deus Criador. Jesus, o Filho, é o Deus Salvador. E o Espírito Santo de Deus é o Deus Consolador. Então, o Espírito Santo de Deus em nós é aquele que consola. Em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus em nós é aquele que consegue controlar as nossas vontades e as nossas emoções. É Ele que consegue controlar, não é você por força, não. O texto diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, as facções, as dissensões e os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais eu previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Enquanto o Espírito Santo não está em você, ou você não tem a consciência do que Ele pode fazer em sua vida, fica muito difícil você controlar a sua raiva. Fica complicado você mesmo tentar controlar as suas lascívias. Fica complicado você controlar as brigas que nós sempre temos. Mas quando nos rendemos a Cristo e começamos a permitir que o Espírito Santo domine a nossa vida, e que Ele consegue controlar, você vai conseguir usufruir do amor, da paz, da esperança, que faz com que o nosso humor não esteja de acordo com o dia. Se o dia está cinzento, meu humor está cinzento. Se o dia está azul, né, o céu azul, meu humor está legal. Se está chovendo, meu humor. Isso tudo é o Deusinho. É o Espírito Santo que produz em você. Ele transforma tudo aquilo de ruim numa pessoa do bem. Ele pode transformar, é Ele que transforma. Mas Ele também veio, segundo a palavra de Deus, para dar dons aos filhos de Deus. E aí, com os dons, você pode ministrar coisas de Deus com mais poder. Porque os dons, eles são ferramentas sobrenaturais do crescimento e edificação da igreja. E aí sim, você pode começar a ter uma vida realmente transformada por Deus. Você quer transformar a sua vida? Quer transformar? Precisa. O Espírito Santo produz isso. Em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus em nós é que garante a mais incrível das promessas. Ele garante. Romanos diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Não existe promessa mais maravilhosa do que essa, do que ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Por que mesmo este mundo andando pelo avesso, com tanta insegurança física, emocional, financeira, familiar, não consegue demover e tirar essa esperança maravilhosa que está em nosso coração? Por quê? Nós falamos ainda com muita convicção: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Por que nós falamos isso? Com este mundo tão, hoje vimos um pouco pela manhã, tão pelo avesso que está. É a coisa que acontece em nosso coração, em nosso espírito. É o Deus é o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, que nós não temos que temer. E a promessa dele fala diretamente ao nosso coração. É a promessa de Deus, é a promessa de Cristo que fala ao nosso coração. Vocês sabem por quê? Hoje muitos cristãos estão morrendo pelo mundo. Nós temos visto pela televisão, pela internet, aí morrendo, decapitado, com tiro na nuca, e alguns corpos de cristãos jogados vivos ainda naquelas valas ali, sendo soterrados. E muitos deles é dada a oportunidade: se você negar a esse Cristo, nós te livramos dessa atrocidade. Sabe o que eles fazem? Ninguém nega. Morrem. Sabe por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus aponta para eles para um futuro, para uma eternidade. O Espírito Santo de Deus lhes dá uma visão, como deu a Estevão, de Jesus de pé ao lado do trono de Deus. Lembram de Estevão? Ele certamente, naquele momento, ele estava pensando: Senhor, mais um pouquinho eu vou estar contigo. Isso é o Espírito Santo de Deus que promove. Além de interceder por nós, além de nos consolar, além de controlar as nossas emoções e vontades, Ele garante essas incríveis promessas para cada um de nós. Esta é uma obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus produz em nossa vida. A gente não teme mais, sabe? Teme mais. Ainda que a figueira, continuem, ainda
Vamos falar mais forte? Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu vou levando minha vida, é isso aí? É assim que diz o texto? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não produza uvas, ainda que o rebanho se vá, todavia a palavra segredo é me alegro no Senhor. Isto só é possível aquele que tem o Espírito de Deus dentro de nós. Você tem experimentado essa paz, meu irmão? Vocês têm experimentado essas emoções que o Espírito Santo produz em sua vida? Ele faz isso, diz a palavra de Deus. Você tem sentido isso ou você tem vivido mais preocupado com o seu trabalho, com isso, como é que vai ser meu futuro, quando eu me formar, a minha residência, ou meu estágio, ou qualquer outra coisa, e deixado de pensar que o Espírito Santo de Deus, o Deus dentro de você, pode promover essa segurança, em não temer mais nada, em viver aqui uma vida vitoriosa. É isso que Ele promete para nós. Às vezes nós somos tão apegados a coisas que vão perecer, a coisas que se vão, e nós nos esquecemos dessas promessas maravilhosas, de que você, meu irmão, a partir do dia em que você entregou a sua vida a Jesus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem experimentado essa paz? Ou você tem vivido muito em tensão? Vocês têm experimentado que com o Espírito Santo em sua vida, tudo vai dar certo no final? Tudo vai dar certo? Se você nunca passou por isso, primeiro passo, entregue a sua vida a Jesus. Usando uma expressão figurativa, né? Enquanto você não se tornou o Filho de Deus, você anda, o Espírito Santo de Deus está ao seu lado. Mas a função do Espírito Santo não é estar ao seu lado. É estar está dentro de você. Sabe? Quando você entrega sua vida a Cristo, Ele dentro de você. Segundo lugar, muitas pessoas que experimentaram esse encontro com Jesus e que o Espírito Santo está o apóstolo Paulo diz assim: não extingais o Espírito Santo de Deus, reaviva o dom que há em ti. Então, muitas vezes nós precisamos receber uma chacoalhada assim, para que a gente possa de novo dizer: Espírito Santo, venha, tome conta de mim, Espírito Santo me dirija, Espírito Santo me console, me revele as coisas mais excelentes, para que eu não coloque a certeza das coisas dessa terra que vão ficar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus em você. Já pensou essa dimensão? Um Deus invisível, o Deus se autolimita, anda com o homem, permite que o homem o mate, porque ele sabia que isso era o plano de Deus lá desde o início, que ele sabia que te ia ressuscitar, para que você pudesse ter uma nova vida. E agora ele diz: não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus, que vai estar com vocês, vai estar em vocês e vai fazer todas as coisas. Que segurança e que firmeza vai dar para você levantar amanhã e você saber que o Espírito Santo está em você, o Deus está em você. Daniel disse que levantou hoje no aniversário dele, né? Agradeceu ao Senhor, mas levante-se amanhã dizendo: Senhor, amanhã não, hoje, saia daqui, o Espírito Santo de Deus está em mim. Jesus enviou para que Ele estivesse em mim, Jesus enviou para que eu fosse consolado, Jesus enviou para que Ele pudesse revelar todas as coisas, Jesus enviou para que eu pudesse ser uma melhor pessoa, produzindo o fruto do Espírito. Simples assim, para nós. Complicado teologicamente, mas é assim que acontece. Eu gostaria que nós pudéssemos ter essa sensibilidade, né? Há um texto que diz assim: o Senhor está em seu santo templo.
cale-se diante dele toda a terra. Quando eu leio esse texto, é como se eu ficasse num grande torpor. O Espírito Santo é em mim. Deus é em mim. Como? Bom, a gente reduz isso de uma forma muito simples. Pela graça de Deus. Vai ser grandioso demais. Você já pensou? Você tem pensado nisso ultimamente? Tem pensado ultimamente? Deus dentro de você. Por isso que você pode fazer a sua oração silenciosa. Mesmo no dia 17, né? Aqui na frente, né, pastor? Ele te ouve. Porque ele está em você. E ele te consola. Receba o consolo. Você está passando por alguma aflição, por alguma preocupação? Está passando por isso? Sabe? Entrega agora ao controle do Espírito Santo de Deus. Ele vai te consolar, vai dar uma firmeza tão grande em você que você não vai saber de onde é que veio, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. O dinamis do Espírito Santo de Deus. Esse é o momento de uma reflexão. Esse é o momento da gente dizer assim, eu quero, Senhor Deus, eu quero. Talvez ele esteja passando desapercebido em sua vida por algum tempo, né? Talvez você tenha buscado a verdade em oração, a verdade na palavra de Deus, tenha buscado isso, mas você tem esquecido um pouco do Espírito Santo de Deus, é Ele que vai falar com você. Tem um texto que diz assim, não se preocupe com as palavras que você vai dizer, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar em seus lábios, no seu coração, em seus lábios, e você vai falar por Ele. Amém, meus irmãos? Esse é o Deus é o Deus dentro de você. Não menospreze esta presença maravilhosa. Não menospreze. Talvez esse desprezo que a gente dá, o apóstolo Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados. Eu já disse aqui uma dúzia de vezes, né? Eu gosto muito dessa expressão. Por que eu tenho a marca? Por que eu tenho a marca do Espírito dentro de mim? Por que o Espírito Santo precisa me marcar? Será que no dia do juízo final Deus vai confundir? Deus vai olhar, será que ele é? Será que não é? Tal. Por que eu tenho a marca? Deus sabe de todo mundo. Por que o Espírito Santo está dentro de mim? Eu gosto de repetir isso. Espírito não vê espírito. Eu não vejo espírito. Espírito vê espírito. O Espírito Santo vê o demônio. O demônio vê o Espírito Santo. Então, na hora que eu chego em qualquer lugar, o diabo diz assim, com aquele lá eu não posso. Porque lá está um que é maior do que eu. 1 João 5,18, o que diz? 1 João 5,18. Esse é João 4,4. 1 João 4,4. 1 João 5,18. O maligno não toca. Aquele que é gerado, diz o maligno não lhe toca. 2 Tessalonicenses 3,3. Fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Porque ele olha assim, aquela, eu não posso. Posso tentar, claro. Mas é muito maior. Para eu poder entrar naquele corpo, eu tenho que dizer assim, Espírito Santo, sai daí que eu vou tomar esse corpo. E vocês acham que o Espírito Santo vai deixar? Gente, isso nos dá segurança. Isso nos dá firmeza de que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Vive essa vida cheia do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, para que ele possa se manifestar em você. Amém? Então terminamos com esse Deusinho, né? Deus visível, Deus invisível. Começamos com Deus invisível, Deus visível e o Deus essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Temos uma música sobre o Espírito Santo? Pois não. Claro, cara.
Amém. 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 Graças a Deus, Roberto. Graças a Deus. Amém. 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 Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé e assim, ó. Vamos cantar uma música. E cante uma música louvando a Deus, dizendo que você não é merecedor, mas aprove ao Pai mandar o Espírito para habitar em você. Ele mora em você, Ele mora com você. Vamos louvar a Deus mais uma vez com essa música. Que nós possamos a cada dia adorar Ele mais, com mais intensidade. Amém. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver, Senhor. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim, Senhor. Eterno Deus, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, só por amor se entregou. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para vim para adorar-te, vim todos os dias da minha vida, Senhor, meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim, Senhor. E eu nunca, Senhor, eu nunca saberei. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço. O Senhor pagou esse preço, um preço de sangue, um preço que me trouxe vida. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. siga a sua semana
cantando isso a Deus, nos momentos felizes, nos momentos difíceis. Que nós possamos alegrar nesse Deus que nos trouxe vida. Tenha uma semana abençoada no Senhor. Amém. Aleluia. Para eu vim, Senhor, eu vim para adorar-te. Vim para eu vim para dizer que és meu Deus, Senhor, e és totalmente digno. És maravilhoso para mim, Senhor. Aleluia. Que Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém.